Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral aqui, sempre com debatedores de primeira, só top aqui no Antenados e com assuntos bacanas, né? Hoje, perguntas e respostas, sexta-feira a gente é mais rapidinho, né? São assuntos variados. E tem mais uma perguntinha aqui interessante, tem tudo a ver com o nosso momento. De que maneira as igrejas devem se envolver com a Copa? Ou não devem se envolver? Essa é boa, né? Hoje eu sou do tempo, né? Eu sou garoto. A menina Selma lá de São Luís ligou e falou: eu era criança quando eu assistia. Eu acho que ela me confundiu com outra pessoa, não? Brincadeira, já tô aqui há 9 anos aqui no ar. Ela deve ser uma adolescente, né? É uma vida, ela né? deve ser uma 9 adolescente. anos é uma vida. Ela acompanha quando você era criança, Quando né? eu era criança, isso aí. Mas eu sou do tempo que falar em futebol na igreja era um problema. A gente, às vezes, não podia falar de futebol, podia falar que tinha time, né? E agora a gente está nesse momento aí, estamos ao vivo, momento de Copa, toda a nação está envolvida com isso. E a pergunta tem tudo a ver com a nossa compreensão de igreja. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? De que maneira as igrejas devem se envolver com a Copa? Ou não devem se envolver? Dizer pra você que eu não vou assistir o jogo, eu vou estar mentindo. Rola, né? às vezes Acaba rola também no sentando e nosso meio, assistindo. Marcos, muito bem colocado. Às vezes também rola no nosso meio uma certa hipocrisia. Verdade. Das pessoas não comentarem, mas tá em casa, assistem, torcem, mas às vezes tem uma postura de não, eu não me envolvo, né? Rola uma hipocrisia às vezes, né? É verdade. Como que tange acerca do envolvimento da igreja, eu acho que a igreja ela já não se envolve mesmo. Tem algumas até que hoje faz escola de samba no carnaval, tem outras que já vai para a porta do Maracanã evangelizar, cada um faz ali aquilo que prove o Senhor colocar no seu coração. Mas eu entendo hoje que se você reúne o povo de Deus, vai assistir um jogo, eu prefiro até que ele esteja reunido ali do que ele esteja reunido num bar, numa esquina com um grupo errado. Então, vai muito da localidade, da problemática que você tem ao redor daquilo que você chama como ministério e que as pessoas como convivem com isso. Então, você começa a usar isso como estratégia, né? Eu sou contra algumas coisas, se você me permitir dizer aqui. Primeiro, night club dentro de igreja. O camarada hoje faz baile dentro de igreja, meu irmão. Uma igreja que eu não vou citar nome aqui, tá? Mais de 4.500 membros, arrancou toda a sua cadeira e botou os skatistas dentro da igreja. Sabe o que aconteceu? Fumaram maconha dentro da igreja, que você entrava e sentia o cheiro intenso da maconha dentro da igreja. Então eu acho que nós não podemos dar vazão para pegarmos a libertinagem, que é o mundo, e jogarmos dentro da casa do Senhor. Isso aqui não podemos fazer, né? Nós temos que ter muito equilíbrio para isso. Eu acho o assunto muito interessante. Geralmente, quando se levanta... Tu tá torcendo pra França ou pro Brasil? David, fala... David, não vem com essa enganação não, cara. Você chega fala, na França, você fala a realidade. Você tá lá na França cara. um tempão, aí chega aqui, tu vem aqui pra torcer pra França não, né? Tá doido. Não, então, eu acho o seguinte, que a igreja, né, em geral, ela se tornou, né, a igreja, principalmente a igreja brasileira, pelo que eu vejo, uma igreja que segue os grandes eventos. Então a gente fala muito de carnaval, a gente fala muito de fazer evangelismo na Copa do Mundo, nas Olimpíadas. Eu, particularmente, quando eu olho para a Bíblia, eu enxergo um Deus do dia a dia, um Deus do cotidiano, um Deus dos relacionamentos. Eu não creio muito nos grandes resultados de evangelismo de impacto. Eu acho que isso pode ser muito polêmico, no meio evangélico principalmente, mas o que eu vejo na Bíblia é um Deus do dia a dia. Eu vejo muito isso que ele mencionou sobre essa questão de fazer show. Acho que a igreja nunca vai conseguir competir com o mundo naquilo que o mundo faz de melhor. Deus é um Deus que aborda as grandes ambições do ser humano. Ele não fica parado nessas pequenas ambições. Então a gente não pode ficar querendo oferecer pequenos prazeres quando a gente tem um Deus tão autossuficiente e tão transbordante de alegria. Eu encaro a Copa como um jogo de futebol, como um esporte. Eu amo esporte. Eu vou assistir os jogos que eu puder assistir, que eu tiver tempo para assistir. Acho que sempre a gente vai ter que questionar a idolatria, né? Porque às vezes a gente está comemorando mais pela seleção do que pelo prazer que Deus pode trazer ao nosso coração, do que uma conversão. Mas eu acho que a igreja tem que perder um pouco dessa hipocrisia de achar que ela vai fazer grande resultado dentro de um grande evento e viver o evangelho mais no dia a dia, mais nos momentos simples, nas atitudes de amor sacrificial. Eu tô com uma pessoa de Bangu, no Rio de Janeiro, a Tânia. Alô, Tânia, tudo bem? Alô, tudo bem? Como vão todos? Tudo beleza. O que você manda? Paz do Senhor. Pode ficar à vontade se você quer fazer uma pergunta ou um comentário. Eu gostaria de fazer um depoimento em relação ao julgo desigual. Aos 26 anos eu conheci meu marido, ele também tinha a mesma idade, não era evangélico e eu já era evangélica desde os 16 anos. Sim. Inclusive, na época, o pastor da minha igreja me perguntou por que eu procurei lá fora se na igreja tinham muitos jovens.
e eu falei que o coração não escolhe. E eu fui até afastada de algumas coisas dentro da igreja, que eu dava aula para os juniores e tal. Isso nem vem mais ao caso. O meu depoimento é que eu estou há 28 anos casada com essa mesma pessoa que hoje é um diácono na casa do Senhor. Amém, amém. Então nem sempre o julgo desigual é ruim. Legal. Depende de como a gente enxerga esse julgo desigual. Foram 10 anos de jejum, oração, e hoje meu marido é um servo da casa do Senhor. E Deus nos abençoou com 2 lindos filhos. Estamos firmes para a honra e glória do Senhor. Amém. Obrigado, Tânia. Deus te abençoe. A gente no primeiro bloco, né, abordou bastante esse assunto e eu imaginava que houvesse esse tipo de participação. Alguém tem algum comentário? Ela cumpriu só o que nós falamos aqui. Sim. Né? Ela foi contemplada para a vinda do seu esposo para o evangelho. Contrapartido, nós temos pessoas que infelizmente não teve o mesmo destino dela. Isso não é uma regra. A regra bíblica é manter a ordem, né, nesse sentido de... Agora, ela fala um detalhe, eu não queria me estender nesse assunto, mas é muito interessante, que vale um programa sobre isso. O coração, às vezes, realmente não escolhe, não. O coração, às vezes... Blaise Pascoal falou isso. Porque, às vezes, as pessoas, a liderança, lida com alguns assuntos. Eu, inclusive, creio que o amor, além de um sentimento, ele é uma decisão, mas apesar dele ser uma decisão, ele é um sentimento também. E sentimento, realmente, você, às vezes, não direciona. Você até gostaria, mas não consegue. Eu lembrei uma frase quando tu falou isso. Blaise Pascoal disse que existem razões no coração que a própria razão desconhece. Né? E é exatamente o que ela viveu. Mas a verdade, na minha concepção, é que a gente nunca pode ignorar o fato de que a graça de Deus é uma graça selvagem. Né? Ela age quando quer, como quer, e pode nos agraciar em momentos como esse. Mas Deus nos deu um padrão, que é o padrão, vamos dizer assim, um padrão de segurança, um padrão para a gente caminhar. Eu posso dar o meu testemunho. Eu sou casado hoje com a minha esposa, que se não fosse um pastor na vida dela, né, que foi o que marcou fortemente a sua conversão, o pastor se aproximou dela, abriu a Bíblia e falou: lê tais e tais textos e você vai chegar à conclusão que você quiser. E lendo simplesmente a Bíblia, com a clareza que a Bíblia coloca no relacionamento, ela decidiu terminar com o namorado dela. Se ela não tivesse terminado com o namorado dela porque o cara não era cristão e tudo mais, não estaria casado com 2 filhos e com uma esposa. E a mãe dela vivendo a situação inversa, que se casou com o marido, sendo ele um não cristão, e que até hoje, né, passa por dificuldades na relação da fé dela, né, não digo no casamento tanto assim, mas a fé dela é muito minada por esse tipo de relacionamento, onde a maior esperança do coração dela é que ele se converta, mas todos nós sabemos que se a graça de Deus não agir, a gente não tem essa garantia de que ele vai Esse é um leque, né? Até porque a Bíblia fala que o coração é terra enganosa, né? A gente, vocês têm algum comentário em relação, tanto Eliel como o Pablo, sobre a questão da Copa, ou do momento que a gente vive? A minha sugestão seria o seguinte: não vejo problema em assistir jogo da Copa. Tu torce pro Brasil, Pablo? Torço pro Brasil, né? Tem Ontem... gente que também torce contra. Tem esse negócio também. Tem uns que torce contra, né? É verdade, tem mesmo. O que me chama a atenção é a motivação da pessoa também. Qual é a minha motivação de assistir um jogo com os amigos? É a motivação da comunhão, apenas. Tirando toda a idolatria, até porque só assisto na Copa, meu esporte não é nem o futebol, é o surf. Então, quando eu consigo agregar valores com relação à comunhão da minha comunidade, eu vejo saudável assistir o jogo ou qualquer outro esporte que seja. Com respeito à participação num relacionamento, um entrosamento, ali uma reunião amistosa, para alguns irmãos participarem, até aí não há nada assim de complexo nisso aí, né? Até porque Paulo falou aos Coríntios, né? É um texto que eu gosto muito e ele é régua para muita coisa. Quer comais, quer bebais, né? Ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Nesse ponto não é nada assim de uma complexidade. Agora, usar a estrutura do evento para querer fazer algum tipo de evangelização, nós temos o ano inteiro, diariamente, muitos com programas, outros sem programa, um com evangelização dia a dia. Nós temos várias oportunidades de se evangelizar de forma correta as pessoas. E no momento de um evento desse de impacto, a gente querer resolver uma coisa que a gente passa anos e anos tentando resolver nas nossas igrejas e não consegue resolver, que é a questão de evangelização genuína. Ou seja, aqueles que estão conosco no dia a dia, eles estão precisando serem evangelizados de forma genuína. E aqueles que estão distantes, Deus vai prover da forma, segundo a sua providência, a evangelização. Eu não sei se de repente não foi bem claro. O que eu quero dizer é o seguinte: nós tentamos resolver uma questão com a Copa da evangelização, vou usar o evento para poder. É importante.
Mas eu acho que o mais importante hoje é no dia a dia, conforme o colega falou, nós evangelizarmos, cremos na providência e evangelizarmos, inclusive, os nossos próprios irmãos na fé. Não ter a Copa como uma situação que chegou o momento, vamos fazer o que vai acontecer. Não, Deus é o Senhor da história, Ele não depende de Copa, não depende de nada para poder controlar e fazer com sua providência. A providência dele independe da nossa ação. A providência, conforme diz alguns teólogos, é a criação contínua. Então Deus está providenciando, igual um termo que eu não tenho muito hábito de usar, Deus vai entrar com providência. Não, Deus não está fora da história e vai entrar com providência. Ele está providenciando o tempo todo. Então, com Copa ou sem Copa, vou fazer uma festa, vou carnaval lá para poder evangelizar. Isso, na verdade, eu prefiro remontar 150 anos atrás e usar os termos de Spurgeon, que dizia que muitos estavam, em vez de apacentar ovelhas, estavam entretendo bodes. Que ele arrumou um problema com a igreja dele na época, com a questão do entretenimento. Ou seja, o entretenimento estava entrando para dentro da igreja como uma artimanha para poder trazer pessoas para Cristo. Ou seja, conforme diz um pastor, são pessoas que são atraídas por meios carnais, e os pastores são obrigados a usarem meios carnais para manter aquelas pessoas carnais na igreja. Então, acho que nós não precisamos de grandes eventos para evangelizarmos, embora a pergunta, não sei se foi essa, eu caminhei nesse sentido, é o que eu realmente tenho proposto. Lincoln, deixa eu pimentar um pouquinho. A pergunta é assim, de que maneira as igrejas devem se envolver com a Copa ou não devem se envolver? Tá coerente a resposta. Okay. Tem a ver. Deixa eu só sair um pouquinho e dizer o seguinte. Eu acho que às vezes que as pessoas esquecem, principalmente os líderes, que nós temos um adversário no reino espiritual. Porque o que acontece? Nós vamos lá no carnaval, no meio deles, montamos uma estrutura, entramos e achamos que está tudo certo. E que o inimigo ele simplesmente está aceitando isso numa boa, né? Eu acho que a igreja tem que se posicionar numa preocupação. Por quê? Porque na grande verdade existe uma passagem bíblica que se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E nós estamos vivendo isso com intensidade porque o povo está virando, na grande verdade, um zumbi dentro da igreja. É o que eu tenho visto porque sou pregador e prego muito fora. Então o que eu vejo? Eu vejo as pessoas indo para a igreja às vezes porque tem que marcar um cartão. Onde eu quero chegar com isso? A preocupação que as igrejas às vezes não estão tendo dessa ligação espiritual. Porque a pessoa, eu já fui uma pessoa que frequentei o mundo, já estive no mundo, por mais que eu nasci no evangelho, mas eu me desviei, estive no mundo e sei o que é um carnaval, sei o quanto aquilo mexe conosco, né? E o quanto aquilo dá vontade. Você vai passar uma escola de samba, cara, você está ali porque a igreja uma hora vai passar. Eu não tenho nada contra quem faça cada um o seu aí, não tem problema. Só que eu acho a preocupação, porque aquela mulher que passou nua, ela vai passar de novo. Ela vai transitar na tua frente. E não vem com papo, com conversa afiada de que eu sou o santão, que eu li aquilo aí, aquilo não vai me atingir, que vai atingir, meu amigo. E uma vez que os teus olhos fotografou, a tua mente está firmada. Natureza velha, né? Está dentro de nós ainda. E pode vir a existência. Então eu acho que as igrejas precisam começar a contemplar o seguinte: nós somos um povo para fazer a diferença. Infelizmente, eu quero até corroborar com o que o pastor disse aqui, infelizmente essa diferença está ficando escanteio, porque nós já estamos nos tornando iguais. Estamos muito mais para igual ao mundo do que a diferença para sermos exemplo. Fomos nós que mudamos de lugares ou foram as coisas que mudaram, né? Exatamente. Eu preciso ir pro break, esse assunto é muito interessante, mas no próximo bloco a gente vem com mais Antenados. Fica ligado, aqui na Boas Novas tem sempre um conteúdo muito bacana e no nosso Antenados esse bate-papo legal, muitas vezes informal, mas com muito conteúdo aí para sua vida. O Antenados na Geral volta já e, é claro, com a sua audiência. Não troque de canal, não zapeia não, fica ligado. Já volto.